Você já se perguntou se o seu jeito único de ser brasileiro causaria estranheza em outras terras? E se não fosse apenas estranho, mas sim um crime? Pois prepare-se para uma curiosa viagem cultural, onde hábitos corriqueiros do nosso país se transformam em atos criminosos em outras partes do mundo. Embarque conosco nessa aventura e descubra como costumes que consideramos normais podem ser considerados bizarros, ilegais e até mesmo perigosos em outros cantos do planeta. Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosarte. Demonstrações de afeto como beijos e abraços são comuns no Brasil. Mas atenção, pombinhos apaixonados. Em países como a Malásia, essas manifestações públicas de amor podem ser consideradas ofensivas e até mesmo ilegais. Imagine um apaixonado casal brasileiro sendo deportado por conta de um simples beijo? É melhor conter os sentimentos. Vendedores ambulantes fazem parte da cultura urbana brasileira. Mas atenção, empreendedores! Em cidades como Paris, a venda de produtos nas calçadas e nas ruas é proibida por questões de organização urbana. Um balde de água fria para você que já imaginava ser um camelô em Paris. Na Noruega e em diversos estados dos Estados Unidos, a venda de bebidas alcoólicas em locais públicos é limitada ou até mesmo proibida. Então, se você está acostumado com a liberdade de comprar uma cervejinha a qualquer hora e lugar no Brasil, prepare-se para um choque cultural. Enquanto no Brasil é comum ver as pessoas aproveitando o sol sem se preocupar muito com sua própria proteção solar, em países como a Austrália essa prática é proibida, devido à intensidade dos raios UV e ao risco de problemas de saúde pública como queimaduras e câncer de pele. Por lá, sempre use protetor solar. O Carnaval é uma das festas mais emblemáticas do Brasil, mas em países de maioria muçulmana, o Carnaval e festas similares são proibidos devido a restrições culturais e religiosas. Faça um favor a si mesmo e retire o bloco da rua. Churrasco é sinônimo de festa no Brasil, feito em casas, apartamentos e até mesmo em praias públicas. Já em países como a Austrália, a prática pode ser restrita ou mesmo proibida por riscos de incêndio. Faz bastante sentido por lá, uma vez que recentemente sofreram muito com incêndios florestais. Mas imagine você sem o seu churrasquinho do feriado. A venda de produtos falsificados é um problema grave no Brasil, mas é de fato muito comum em alguns lugares. E seja por não perceber a diferença ou por preços mais atrativos, muitos de nós acabam comprando essas mercadorias. Já na Itália, a prática é considerada um crime e pode gerar pesadas multas. E veja bem, estou falando da compra. Então, se for a Itália, evite aquele item muito mais barato do que os outros. Infelizmente, jogar lixo na rua ainda é algo comum no Brasil. E sabemos que existem leis e punições para essas práticas. Mas você já viu elas sendo de fato colocadas em prática? Creio que assim como eu, não. Já em países como Singapura, a prática é considerada crime ambiental e pode resultar em multas altíssimas. Se desfaça desse mau hábito agora mesmo, não é necessário ir a Singapura. No Brasil, fogos de artifício são comuns em festas, comemorações, jogos de futebol e até mesmo em dias normais. Já em países como a Alemanha, o uso de fogos é restrito a datas e horários específicos. Isso por questões de segurança e para evitar ruídos. Há até uma lei que diz que fogos e similares somente podem ser acionados entre 31 de dezembro e 1º de janeiro e por pessoas maiores de 18 anos. Por aqui, é comum que festas de rua aconteçam com músicas altas até altas horas da noite. No entanto, no Japão, esse tipo de horário para esse tipo de festa são proibidos, devido a regulamentações de ruído que visam minimizar os distúrbios públicos e proteger a tranquilidade dos moradores. Para os brasileiros, torcer pelo time do coração em um bar lotado é um hábito comum. E quando seu time do coração ganha, a festa não tem hora para acabar, não é mesmo? Mas, em alguns países, como a Irlanda do Norte, ficar em bares até outras horas da noite é proibido, devido à regulamentação de horário de funcionamento. Não que você vá achar um aberto, mas se porventura tiver, não entre. Agora vamos falar um pouco sobre moda de praia. Nos Emirados Árabes Unidos, biquínis e sungas são considerados inadequados para praias públicas. Lá é melhor optar por algo mais conservador, a menos que você queira pagar uma multa salgada por roupas de banho reveladoras. Muita atenção quando quiser enfeitar uma casa ou presentear alguém com flores na China. Depois das revoluções jasmins, na Tunísia, os chineses tentaram iniciar a sua própria revolução. Mas o que de fato fizeram foi criar uma grande proibição.
A planta jasmim é proibida na China, assim como as músicas sobre a flor e até mesmo o uso da palavra em mensagens de texto. Prefira rosas ou orquídeas por lá. Se por aqui os comerciais de bebidas alcoólicas são uma coisa comum e por vezes divertidas, na Rússia as proibições desse tipo de publicidade são notáveis e têm sido implementadas com rigor. Essas restrições fazem parte de uma série de medidas governamentais destinadas a combater o consumo excessivo de álcool e seus impactos negativos para a saúde pública e na sociedade como um todo. E quando o calor aperta e você decide tomar uma latinha de refrigerante, suco ou mesmo uma refrescante água de coco, um utensílio sempre está à sua mão, o canudo de plástico. Mas nunca use um desses em Seattle, nos Estados Unidos, pois lá eles são proibidos. E isso se deu como um esforço mais amplo para reduzir o desperdício de plástico e proteger o meio ambiente. E já que falamos em refrigerantes, saiba que desde 2019 a França proibiu a venda de refrigerantes e outras bebidas açucaradas em escolas, universidades e creches. A medida visa combater o consumo excessivo de açúcar e seus impactos negativos na saúde, além da tentativa de gerar hábitos mais saudáveis na população. A cena é bastante comum em várias cidades do nosso país. Você vai ao supermercado e sai com um monte de sacolas plásticas, que provavelmente você usará para jogar lixo ou elas mesmas vão parar lá. Mas saiba que em 2008, Ruanda se tornou um dos primeiros países do mundo a proibir totalmente o uso de sacolas plásticas não biodegradáveis. Essa medida pioneira foi impulsionada pela preocupação com o meio ambiente e a saúde pública, e transformou o país em um exemplo global de sustentabilidade. E agora vamos para Singapura, onde mascar chiclete é uma atividade que pode grudar você sem problemas. Desde 1992, a venda e importação de chicletes são proibidas para manter a limpeza pública impecável. Afinal, ninguém quer encontrar restos pegajosos em assentos de metrô ou debaixo de mesas de restaurantes. Ao explorarmos essas curiosas diferenças, somos levados a refletir sobre como as diferentes culturas e normas sociais moldam os nossos hábitos e comportamentos. Então, da próxima vez que você estiver planejando uma viagem internacional, lembre-se, um pouco de pesquisa pode evitar que suas férias se transformem em uma aventura jurídica. E quem sabe, talvez você descubra que algumas dessas proibições fazem até sentido, ou pelo menos proporcione uma boa história para contar. Afinal, a curiosidade não conhece fronteiras, mas as leis, sim. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like lícito, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!